Vamos começar falando sobre o hexagrama. Só para recapitular, quem não assistiu o vídeo, depois assista lá, o vídeo tá legal, falando sobre como que esse símbolo, o hexagrama, né, a estrela de 6 pontas, chega à bandeira de Israel, passando por símbolos mágicos, passando por um contexto islâmico muito importante do selo de Salomão e por aí vai. Mas no vídeo eu falo sobre como que o hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, que não era originalmente estrela de Davi, nem escudo de Davi, que é um termo hebraico também que se usa, né, o Magen David, mas teve vários significados ao longo da história. E o significado que importa para ele entrar para a bandeira de Israel tem a ver com ele ter sido utilizado como uma forma geométrica mágica, né, de sigilos, de selos, de talismãs que eram muito utilizados no mundo medieval, principalmente nesse período moderno, tanto no islamismo, cristianismo e também no judaísmo, né? Mas assim, aí eu recebi alguns comentários falando assim, não, mas na verdade esse símbolo significa um lema hermético, né, do hermetismo, que é tanto, assim como em cima, também embaixo, né? So above as below, como eles traduzem isso no inglês, mas da mesma forma que em cima, também embaixo, né? Essa referência macrocosmo, microcosmo. Aí outras pessoas comentaram assim, então seria uma seta, né? Deixa eu colocar aqui no Paint, que eu acho que fica mais lúdica a explicação aqui. É, então a gente tem aqui, vou colocar até em cores diferentes. A gente seria uma seta apontando para cima, então conforme em cima, também embaixo, uma seta apontando para baixo. Então, na verdade, não tem nada a ver com o que eu falei lá no vídeo. Na verdade, o significado real do símbolo é uma representação desse lema hermético, ou desse princípio hermético. Beleza. É, outra pessoa comentou assim: ah, não, na verdade, não é isso que você falou, não. Na verdade, são as letras é, do paleo-hebraico, da forma antiga de se escrever o hebraico, do sistema de escrita anterior à adoção dos caracteres quadráticos, né, que vem da escrita no período do exílio da Babilônia. Enfim, não precisa entrar nesses detalhes, mas a forma de escrever a língua hebraica mudou ao longo da história. E antes do paleo-hebraico, uma forma mais antiga de escrever isso, o Dalet, que é a letra mais ou menos o D, né, de David, né, David, era mais ou menos um triângulo. Então, David é Dalit, é, e tem outro Dalit no final, e aí a gente poderia, quem sabe, inverter um Dalit, e aí a gente teria essas duas letras do nome Davi, a primeira e a última letra do nome Davi, você vira e soma e dá a estrela de Davi. Então, na verdade, é isso. Outra sugestão, ou na verdade um comentário assim, não muito sugestão, mas é, uma hipercorreção, né? O que é uma hipercorreção? Quando a pessoa corrige alguma coisa que estava certa, tornando essa coisa errada, né? Você fala uma coisa que está certa, a pessoa fala assim, ah, não, mas na verdade ele fala uma coisa que está errada. Então, outra hipercorreção, que não é exatamente uma hipercorreção, mas porque a gente vai comentar sobre isso, todos esses significados são possíveis, mas não é isso que importa para a pesquisa histórica. O que importa é outra coisa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a pessoa falou assim, que na verdade a, o hexagrama ele tem o significado da integração dos elementos. Porque na alquimia você tem a representação dos quatro elementos, né? A física da alquimia ela é principalmente uma física aristotélica que bebe em fontes anteriores, né? Mas que joga com a ideia que as coisas no nosso mundo aqui sublunar, o mundo abaixo da Lua, onde a gente vive, é composto por quatro elementos: fogo, água, terra e ar. Né? Quem já jogou Final Fantasy ou qualquer coisa desse tipo sabe muito bem quais são esses elementos. Então a gente tem o fogo, que é representado por um triângulo, a gente tem a água, que é representado por um triângulo equilátero invertido, né? Então um com a base para baixo, outro com a base para cima. E a gente tem o ar, que é representado como um triângulo com um traço, e a terra, que é representado como um triângulo também com um traço. Se a gente faz isso aqui, ó,
a gente tem todos esses elementos integrados. A gente tem o fogo, a gente tem a água, a gente tem, deixa eu pegar essa cor aqui, a gente tem o ar e a gente tem a terra. O que que falou? Ah, aqui, né? A gente tem a terra, certo? Então, lindo também, né? Funciona perfeitamente. E de fato, todos esses significados que eu falei, alguém já deu esse significado para o hexagrama ao longo da história. Só que, na verdade, o que importa para a história não é o que o símbolo é na verdade, porque o símbolo, na verdade, não é nada. O símbolo é uma convenção arbitrária. O que importa para a história é o que as pessoas disseram que aquele símbolo era, quando as pessoas batiam o olho naquilo, no que elas pensavam, ao que isso remetia às pessoas. Então, para ilustrar isso, eu vou pegar uma abordagem, né, linguística da área da linguística bem clássica, né? Eu não sei o quanto que ainda é corrente, sei lá, o quanto está na moda no ramo da linguística aí, mas é suficiente para os nossos propósitos aqui, que é a ideia de signo do Saussure. Signo, que é um linguista, né, muito importante. E a gente vai aproximar a ideia de signo e símbolo. O que é um signo? O signo ele é composto por dois elementos que são indissociáveis, que é o elemento do significante. Como é que eu vou diferenciar isso? Porque vai ficar igual aqui a abreviação, né? Significante e significado. Tá? O signo é composto de significante. Como é que eu vou diferenciar isso, meu Deus? Eu vou ter que escrever a palavra toda? Vamos colocar aqui, ó, significante e significado. Tá? Significante e significado. O que é o significante? Vou dar um exemplo prático. Se a gente pega. Se eu faço isso aqui, vou fazer um mais fácil. Se eu faço isso aqui. Isso aqui é um significante, é uma imagem. Você bate o olho nisso e você recebe, né, a luz aqui na sua retina, e isso é processado pelo seu cérebro, você tem essa imagem. Essa imagem, ela significa árvore, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma representação figurativa, o melhor, na verdade, seria... Vou dar outro exemplo, eu vou escrever árvore, é melhor. Árvore, porque senão a gente entra em outra questão. Vou colocar isso, pronto, melhor. Quando você bate o olho nisso que eu acabei de colocar de verde aqui, na sua cabeça, você pensa numa coisa que dá fruto, que tem na floresta e por aí vai. Ou então, quando eu falo árvore e você ouve isso também é uma imagem acústica, o Saussure diria, né? Então, também funciona, também é um significante. Esses sons que vão balançar lá seu aparelho auditivo vão ser processados pelo seu cérebro, você vai pensar lá na floresta, etc. Beleza. Então, isso aqui é um significante, ok? E qual que é o significado disso? O significado é a coisa que está lá na floresta, a coisa que está lá no bosque, essa coisa verdinha, que pode ser um carvalho, pode ser um abeto, pode ser uma aroeira, né? Não sabemos, mas tudo isso são árvores, né? Mas então você tem o significante e o significado, faz sentido? E a relação entre o significante e o significado é uma relação arbitrária. Isso aqui, quando eu bato o olho e vejo escrito isso aqui, eu vejo esses traços, uma coisa que parece mais ou menos um triângulo, só que com um corte no meio, aí um traço diagonal, aí um negócio que faz uma curva aqui que a gente chama de R, né? Uma coisa que parece um triângulo para baixo sem a base, que a gente chama de V, uma coisa arredondada que é o O e tal. Quando a gente bate o olho nisso aqui, a gente pensa em árvore porque a gente aprendeu a relacionar o significante com o significado. Se eu mostro isso aqui para uma pessoa que não fala português, ela não vai fazer essa conexão.
Da mesma forma que se eu escrever isso aqui, se eu fizer essas imagens na tela de verde aqui por cima, ou pronunciar tree, uma pessoa que não fala inglês, que não conhece a língua inglesa, ela não vai associar isso também a essa coisa que geralmente tem a copa verde, né, um tronco puxado para o marrom, e que o João de Barro faz o seu ninho e por aí vai. Então, a relação entre significante e significado é uma relação arbitrária, ela não é necessária, certo? Da mesma forma, por que eu estou falando tudo isso? Porque a estrela de Davi, se eu falar para você assim, ó, desenha para mim uma estrela de Davi. Desenha para mim uma estrela de Davi. A pessoa vai fazer isso aqui, ó. A pessoa provavelmente, vai fazer isso aqui. Opa, uma estrela de Davi. Só que isso aqui é um hexagrama, é uma forma geométrica de 6 pontas, uma combinação de um triângulo equilátero voltado para cima e outro para baixo. Na Idade Média, se eu perguntasse a uma pessoa, faz para mim, para um judeu, falar assim, faz para mim um Magen David, um escudo de Davi, ele poderia fazer isso? Ou ele poderia fazer isso? Porque ainda estava mais em aberto essa questão convencional. Às vezes faziam um pentagrama, que é uma forma geométrica que não carrega intrinsecamente nenhum significado, ou seja, nela mesma, por ela mesma, você tem que aprender que isso deve evocar na sua cabeça uma ideia. Se você não aprendeu isso, você olha para um pentagrama, ele não significa nada, certo? E também na antiguidade, se alguém perguntasse qual que é o selo de Salomão, como é que faz um selo de Salomão, alguns fariam assim, outros fariam como um hexagrama, né? Então, na verdade, um signo, a live chama História de um Símbolo, né? Eu deixei bem aberto para nós vocês com o hexagrama, porque o que eu estou querendo falar principalmente não é nem sobre o hexagrama ou sobre a estrela de Davi, é sobre isso, sobre a história de símbolos. A história de um símbolo não é o que o símbolo é na verdade. Não dá para você perguntar para Deus, por exemplo, falar assim, o que esse símbolo significa na verdade, do ponto de vista da metodologia histórica. A partir de uma comunicação oracular, sei lá, de fé, você pode tentar fazer isso. Mas assim, a gente não tem acesso a uma perspectiva de lugar nenhum, uma visão de lugar nenhum, objetiva, eterna, imutável, descontextualizada, para perguntar o que realmente significa isso aqui. Não, o que a gente tem são registros históricos de que ao longo do tempo as pessoas, quais os significados as pessoas associaram a esse significante. É isso que a gente quer saber historicamente. Então, o significado verdadeiro da estrela de Davi, ou do hexagrama, ou do pentagrama, é o significado em um determinado contexto histórico, uma determinada comunidade que partilha uma convenção arbitrária que liga um significado e um significante. Faz sentido? Então, esse é o grau zero aqui da nossa discussão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que um símbolo não tem nenhum significado intrínseco, né? Nenhum significante, nenhuma forma, o hexagrama, o pentagrama. Quando, por exemplo, aconteceu uma vez, quando eu era criança, adolescente, eu estava na festa de um amigo meu e começou a tocar uma música, mais ou menos um rock, sei lá, e eu fiz assim. E a família dele era evangélica, ou principalmente evangélica e tal, com mais um receio em relação a essas coisas. E ele ficou meio sem graça, porque ele entendeu o que as pessoas pensariam, porque as pessoas, quando viram isso aqui, acharam, remeteram isso ao diabo, a satanismo, né? Não que tivesse muita gente olhando também, mas sei lá. Quando a gente é criança, a gente tem também essa coisa superdimensionada, né, da observação alheia. Mas isso aqui significava para mim satanismo, o diabo? Não, significava rock and roll. Um estilo musical, principalmente, né? Uma atitude também musical e cultural. Aí você poderia falar assim, não, mas na verdade isso aqui é o símbolo do satanismo. Mais ou menos isso aqui é um símbolo que foi adotado pelo satanismo Lavey,
nos Estados Unidos ali na década de 70, se eu não me engano, mas quando você pega o Ron James Dio, que era o vocalista do Black Sabbath, que começou fazendo isso aqui, ou você pega o Gene Simmons, ou Simons, né, que é o cara do Kiss, que também fazia esse símbolo aqui, ou às vezes assim, eles vão dar explicações diferentes. O Dio dizia que isso aqui ele via a avó dele, que se eu não me engano não sei se ela era judia, mas ela era de alguma cultura mediterrânea ali da Itália, e ela fazia isso como um símbolo para afastar o mal. E aí ele fazia isso também como, tipo, meio que imitando a avó. Então o significado para a avó dele e para ele era isso, um símbolo apotropaico, né? Da mesma forma, apotropaica que afasta o mal, né? Da mesma forma que um olho grego, que talismãs diversos, uma carranca e coisas desse tipo. Então esse era o significado. O Gene Simmons falava que isso aqui era um touro o mascote do time da faculdade lá, que a torcida fazia isso nos jogos, representando o touro, tipo assim, vai pra cima deles, né, vão chifrar os adversários e tal. E que na universidade lá em que ele estudou, eles faziam isso, então no momento de efusividade eles fizeram isso. Então, assim, e tem no hinduísmo também um símbolo que parece com isso, que é assim, e que foi apropriado numa capa algum disco dos Beatles, acho que provavelmente o John Lennon ou talvez o George Harrison fazem também esse símbolo aqui na capa, né? Enfim, mas isso aqui na verdade significa o quê? Depende, você tem que perguntar pro cara. Qual que é o propósito de comunicação ali? Ou então você pergunta para a comunidade que está assistindo ali o que aquilo significa. Esse é o máximo de verdade que você vai conseguir extrair. A verdade do que está convencionado em uma determinada época, tempo, espaço histórico. Então, beleza. Aí, deixa eu ver aqui. Inclusive, eu peguei algumas imagens que eu mostrei lá no vídeo. Deixa eu compartilhar aqui. Tela cheia. Não é esse aqui, na verdade. Peraí. Estrela de Davi. Então, aqui no vídeo, eu peguei algumas imagens e mostrei lá, né? Nem sei se todas foram aproveitadas lá no vídeo. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma flor, né? Uma folha, alguma coisa, uma forma mais vegetal, que tem 6 pontas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem outras em volta fechando um círculo e com mais folhas aqui em volta fazendo esse adorno. E aqui a gente também tem. Aqui a gente tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com um miolo. Isso é na sinagoga de Cafarnaum, tá? Então é uma sinagoga, um monumento judaico, e a gente tem também um hexagrama, e esse hexagrama, ao lado dele tem um pentagrama, que está aqui cortado. Deixa eu ver se ele aparece em outra imagem. Aqui, ó. Temos um pentagrama também, né? Uma estrela de 5 pontas, a forma geométrica também de 5 pontos. Temos uns cachos de uva, várias formas. E temos isso aqui também, né? Que são as combinações do que os indianos chamariam de suásticas, que se combinam formando também esse padrão aqui embaixo de relevo, que é muito comum esse design aqui, né? Como eu já falei num vídeo aqui no canal. Aqui a gente também tem outras coisas de 6 pontas. E aí o que acontece muito frequentemente é as pessoas baterem o olho nisso aqui, na sinagoga de Cafarnaum, esquecer todos os outros elementos e falar assim, olha, isso eu comentei no vídeo, né? A estrela de Davi já estava lá como uma imagem, como um símbolo judaico no 3º século depois de Cristo, que é quando foi construída essa sinagoga, né? Mas não dá para fazer essa interpretação. A gente só tem aqui uma de várias formas geométricas. Se a gente fosse aplicar se fosse suficiente, tem isso aqui, logo é a estrela de Davi, a gente poderia pegar isso aqui e falar, olha, já está aqui o pentagrama de Bafomé, sei lá. Pegar essa uva e falar assim, ó, já está aqui símbolos pagãos de Dioniso, de Baco. A gente poderia pegar isso aqui e falar assim, ó, já está aqui conceitos indianos, ou então
nazistas, né? E claro que ninguém vai fazer isso. Então, quando a gente vê uma forma, um significante, para a gente descobrir o significado disso, a gente precisa de mais contexto. Né? Eu acho que isso já ficou claro agora. E a gente tem, né, vários exemplos de hexagramas em mandalas budistas tibetanas, como essa aqui, que tem uma deusa, inclusive, no centro, né? Aí você fala assim, mas então os judeus copiaram o símbolo dos budistas tibetanos. Não é assim que funciona, né? Simplesmente duas formas geométricas bastante simples, usadas em contextos diferentes, com propósitos diferentes. Aqui também um exemplo de uma mandala dessa budista tibetana, com essa mesma figura, né? E aqui um contexto completamente diferente em que a gente tem, na Primeira Guerra Mundial, um túmulo de um combatente judeu que morreu, e aqui a gente tem a estrela de Davi representando a, a identidade, né, a nacionalidade. Nacionalidade não, né, porque não tinha Estado de Israel ainda, mas uma etnia, né, um grupo, um pertencimento desse camarada. Então aqui já tem esse significado, né, associado ao significante. Aqui é outro significado associado ao mesmo significante. Beleza. Aí tem isso aqui nos livros mágicos, né, e por aí vai. Minha cara, e aqui mais a outra mandala, né, com um hexagrama no meio, e beleza. Então acho que esse ponto já ficou suficientemente claro. Aqui na alquimia, a gente tem tratados alquímicos que mostram uma estrela de 6 pontas. Não abre Photoshop, não. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é a natureza, é uma imagem de um tratado alquímico, né, moderno, do século XVII, e mostra a natureza e os investigadores da natureza, os alquimistas, aqueles que querem descobrir a realidade da natureza, o seu funcionamento, como fazê-la, por exemplo, transformar chumbo em ouro no sentido literal ou no sentido espiritual, no sentido filosófico, né? Mas assim, como entender a composição da realidade e trabalhar com essa composição para obter certos resultados. Né? Para modificar algo, você tem que entender como é que esse algo funciona, né? Então, os alquimistas aqui estão fazendo uma investigação, levam uma lâmpada, né? Que é esse desbravamento, esse descobrir coisas que estavam ocultadas, aquilo que pouca gente vê que eles estão descobrindo. E com o cajado também que representa essa jornada, né, a continuidade longa desse trabalho, a disciplina necessária e por aí vai. E eles estão aqui e ela tem nas mãos a combinação dos 4 elementos. Aqui o significado é aquele que eu falei lá no início. O significado é a combinação, a integração de todos os elementos. A gente está falando de alquimia aqui, né? Uma química antiga, então a noção de elemento é fundamental, e de manipulação dos elementos, e também aqui você poderia muito bem dizer que pode ser uma referência ao princípio hermético do conforme acima também abaixo, porque a tradição hermética e a tradição alquímica tem muita interpenetração ao longo da história, principalmente depois, nesse período do início do período moderno, né? Nesse início do período moderno, em tratados renascentistas e posteriores. Mas antes mesmo já tinha também. A tradição mágica, alquímica e hermética, né, não são a mesma coisa, mas elas se comunicam bastante, né? Trocam muita figurinha. A gente tem aqui outros símbolos, o Sol e a Lua, né, que representam, por exemplo, entre outras coisas, o ouro e a prata, e vários símbolos alquímicos. Que para você entender o que significa, você não vai. Não é uma coisa de você descobrir o que na verdade significa isso. Você vai ter que entender o contexto histórico da tradição alquímica num certo período e ver o que as pessoas naquela época pensavam, diziam que esse símbolo significava. Então, sempre historicamente é isso. Então, se você fala assim, ó, na verdade esse símbolo é X, ok, então eu quero que você me diga quando, onde e por meio de qual evidência, quais evidências, quem no passado é que dizia isso. Porque quando a gente vai para aquela hipótese do Davi,
Quer ver? Deixa eu abrir aqui a imagem da estrela de Davi. Uai, cadê? Onde é que eu salvei isso? Deixa eu abrir aqui na minha thumb mesmo. Aqui na thumb eu coloquei, né? Então aqui, ó, Davi no proto-hebraico, Dalet, Vav, Dalet. Aí você pega um Dalet e outro Dalet, vira um de cabeça para baixo por algum motivo. Por quê? Porque é possível fazer isso. Então beleza, vamos virar de cabeça para baixo e colocar um com o outro e a gente tem um hexagrama. Beleza. Então, feito isso, descobrimos qual era o real significado do hexagrama, descobrimos por que, que o hexagrama está na bandeira de Israel, descobrimos por que, que o hexagrama foi adotado como um símbolo pela comunidade judaica do centro da Europa, principalmente, e depois por outras comunidades. Não, não descobrimos, não descobrimos. É possível fazer isso, isso não significa que a coisa seja assim. Para a gente historicamente afirmar, mesmo como hipótese, de que na verdade, a estrela de Davi, o hexagrama, é uma composição de um Dalet para cima e um Dalet para baixo, você vai ter que achar alguém no passado que falava isso. Em nenhum ponto na Bíblia não aparece isso, no Talmud não aparece isso. Em nenhum momento da longa composição do Talmud, nem, sei lá, do terceiro século até o oitavo século, e nem no período medieval você encontra nenhum autor judeu e nem outro autor qualquer fazendo uma relação do hexagrama com o primeiro Dalet e o último Dalet do nome Davi. Então, assim, não é uma hipótese historicamente defensável. É possível, de novo, é possível fazer isso? É possível. Mas é possível você fazer muita coisa com o hexagrama. Você pode falar que cada ponta do hexagrama, por exemplo, é um livro bíblico. Você pode dizer que é o Pentateuco e a outra ponta é o livro de Josué, até porque hoje fala-se muito em hexateuco, né? Porque você tem a continuidade, finalmente a entrada ali na terra de Canaã. Então você poderia dizer que, na verdade, a estrela de Davi representa o hexateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou então você pode dizer que representa os 6 astros da astronomia antiga sem o Sol, porque são 7 astros, você tira o Sol, né, e a gente não vai representar o Sol porque o Sol está representado no meio, pronto. Você pode criar um significante, ele aceita muitos significados. Se você disser para o hexagrama, olha, você é o Dalet para cima e o Dalet para baixo, ele não vai contra-argumentar. Ele é uma figura geométrica. Então, o que vai mandar é se a comunidade, uma comunidade que se comunica, vai comprar essa ideia ou não. É só isso que está em jogo, historicamente, né? É porque os significantes aceitam diferentes significados. Então, o fato de dar para fazer isso aqui não significa que, na verdade, o significado histórico seja esse. Esse é a pior hipótese sobre a origem desse símbolo e sobre a adoção desse símbolo na bandeira de Israel. Porque quando os caras escrevem sobre esse símbolo na bandeira de Israel, eles não falam nada sobre isso. Né? Poderiam ter falado, isso aqui representa Davi, porque é o Dalet para cima, o Dalet para baixo. Ninguém faz isso. Beleza.